Muito bem, turma. Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos recomeçar, né, da onde nós paramos na nossa última aula. Nós estávamos falando sobre pesquisas na PubMed, né, e na aula passada nós falamos um pouquinho sobre como transformar uma pergunta de pesquisa em termos pesquisáveis em uma base de dados. Tá joia? Então a ideia com essa apresentação de hoje é a gente fazer um pouco do que nós discutimos na aula passada na prática, né? Então nós vamos ter aqui mais algumas perguntas de pesquisa, organizar os termos dessa pesquisa, né? E fazer uma prática de busca agora em tempo real aqui na PubMed, ok? E espero que essa aula esclareça um pouco mais na prática algumas dúvidas que alguns de vocês possam ter tido caso vocês tenham praticado. Então, vamos começar. Muito bem, então aqui a gente vai basicamente retomar de onde nós paramos na última aula e conduzir uma prática de pesquisa em tempo real aqui na PubMed. Vamos continuar pesquisando, né, nesse tema de pesquisa em base de dados. E aqui a gente já vai começar com uma pergunta de pesquisa, ok? Então vamos ler essa pergunta, olha só. Para um paciente submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior, quais seriam os melhores exercícios na fase aguda da reabilitação? Então, veja, essa é uma pergunta de pesquisa que surgiu, né, com um paciente que eu possa ter lá no consultório ou lá na clínica. Ele chegou no estágio inicial da reabilitação pós-reconstrução de LCA. E naquele momento eu não soube o que fazer. Meu Deus, o que eu posso fazer? Né? Quais são os exercícios que eu posso, o que eu não posso, devo evitar, enfim. Então surgiu essa pergunta, vou usar os recursos da PubMed para poder responder. Ok? Então tá aí o site da PubMed, vou deixar o site novamente aqui na descrição do vídeo, mas esse site é facilmente encontrado no Google, em qualquer motor de pesquisa convencional. Tá joia? Muito bem, uma vez que nós escrevemos a nossa pergunta de pesquisa, né, já vimos como fazer isso, e agora a gente precisa identificar os termos dessa pesquisa. Ou seja, os termos que são mais relevantes, quais são as palavras-chave que eu vou utilizar na base de dados da PubMed para poder conduzir uma pesquisa para tentar localizar um artigo que me ajude. Então, retomando a pergunta de pesquisa aqui, peço que você pause esse vídeo nesse momento e tente identificar quais são os termos relevantes para a pergunta, da pergunta, ok? Vamos lá. Assumindo aqui, né, acreditando que você tenha feito esse exercício, os termos que eu elenquei a respeito desta pergunta são os seguintes: reconstrução do LCA, exercícios e fase aguda da reabilitação, que a gente vai ver que na tradução a gente consegue reduzir bastante esse termo. Segunda parte, a gente faz a ordenação desses termos, do mais relevante para o menos relevante. Ok? Lembrar que nessa etapa eu preciso também fazer a tradução desses termos. Esses termos eles precisam estar em inglês para eu poder fazer uma pesquisa eficiente lá na PubMed, tá bom? Então, vamos lá. Os termos foram os seguintes: reconstrução do LCA, eu vou traduzir para ACL Reconstruction. Exercícios, exercises, e fase aguda da reabilitação, eu posso simplesmente chamar de early stage rehabilitation, ou simplesmente early stage, ok? Lembrar que existem sinônimos também para esses termos. E na aula passada eu apresentei a vocês aquela banco de dados Mesh, que na PubMed também a gente tem acesso. Então, por exemplo, se eu quiser substituir exercises, eu posso substituir por rehabilitation ou exercise therapy e alguns outros sinônimos que podem, o algoritmo pode me retornar alguns artigos diferentes e inclusive pode retornar um artigo que seja mais interessante para aquilo que eu estou pesquisando, ok? Muito bem. Uma vez que nós agora já temos os nossos termos ordenados, traduzidos, basta agora que a gente faça a nossa pesquisa na internet, tá bom? Então a gente vai agora mudar de tela e eu vou lá para a internet
para tentar fazer essa pesquisa na prática. Então, só um instantinho que a gente vai mudar de tela. Ok. Muito bem, estamos aqui na internet. Eu já fiz aqui algumas pesquisas anteriores, então eu vou apagar aqui. E vou voltar lá para o início. Então, quando vocês acessam a PubMed, vocês acessam a PubMed aqui, né? Nessa tela inicial, ok? Então, nessa tela inicial, a gente pode fazer uma busca rápida, simplesmente digitando os termos que nós já listamos. E a gente pode fazer isso de uma forma bastante simples. As palavras compostas, eu dei uma dica para vocês na última aula, eu posso fazer, colocá-las entre aspas, e posso colocá-las aqui de maneira bem simples. Então vamos lá. Essa é a Reconstruction. Exercício. E early stage. Muito bem. Uma vez que eu coloquei os meus termos, clico em pesquisa e temos lá, já temos os artigos aqui, 8 resultados de artigos que a PubMed traz para a gente, ok? Muito bem. Então eu posso escolher, né, ler um pouquinho o título, ver se o título está dentro daquilo que eu estou procurando. E posso ver também se eu tenho acesso ao abstract desse artigo. Posso também ver se esse artigo está gratuito para eu baixar e ler ele por completo, né? Então isso também é bastante importante. Muito bem. Pode ser que eu tenha uma pergunta de pesquisa que vá me trazer muitos termos que tenha diferentes sinônimos, né? Então, para eu poder me organizar em termos da pesquisa, eu posso usar um recurso avançado de pesquisa aqui da PubMed. Então, aonde que está esse recurso? Bem aqui, ó, abaixo da caixa de pesquisa, tem a palavra Advanced. Então, eu vou clicar aqui e vou chegar lá na caixa de pesquisa avançada, ok? Eu já fiz algumas pesquisas anteriores, eu vou apagar aqui para não atrapalhar a gente. Muito bem. Bom, eu posso agora controlar um pouco mais os resultados da pesquisa, né, que eu quero. Então, a gente pode, por exemplo, nessa primeira caixa aqui, onde eu posso, por exemplo, buscar esses termos em todos os campos, né, incluindo no texto, no abstract, no título, nas palavras-chave, enfim, todos os campos. Ou eu posso também buscar esses termos em outras seções do artigo, né? Por exemplo, é muito comum eu buscar os termos direto no título ou no título e no abstract. Vai me trazer alguns resultados talvez mais específicos para aquilo que eu estou procurando. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui em todos os campos. Né? Fica um exercício para vocês aí para casa, para que vocês pesquisem em outros, fazendo outras combinações aqui, ok? Muito bem, então eu vou voltar àquela pesquisa, olha só. Então eu vou novamente digitar a CL Reconstruction. Agora eu vou aqui nesse botão azul à direita, onde está escrito Add, significa adicionar. Eu vou clicar nessa setinha e vou colocar Add with End. Add with End. Ok? Porque o meu interesse aqui é buscar artigos que trazem todos esses termos juntos e não separados. Não faz sentido aqui eu buscar, por exemplo, artigos só sobre todos os artigos que tenham reconstrução de ligamento cruzado anterior, ou todos os artigos que tenham que falam sobre exercício. O universo de artigos que o algoritmo vai me retornar é muito grande.
Então, aqui é uma forma da gente poder fechar um pouco mais. Então, add with end. Ok? Muito bem. Digito o outro termo. Aí já clico direto aqui no end. E depois um último termo. E clico novamente no end. Uma vez feito isso, eu clico em Search. E novamente eu vou chegar lá nos meus resultados. Tá joia? Bom, por que isso é interessante então? Vamos lá. Eu volto aqui para o Advanced. E vou notar o seguinte, eu vou notar que eu tenho aqui embaixo, bem nessa seção de History e Search Details, que a minha pesquisa fica salva. Então, sempre que eu quiser voltar a essa pesquisa com esses termos, que agora estão aqui em negrito, eu simplesmente clico nela e volto novamente. Desculpe, cliquei. Eu clico aqui no resultado e volto novamente aos artigos que foram selecionados para mim. Ok? Por que isso é interessante? Bom, eu posso mudar os meus termos. Então, vamos supor, eu quero usar, ao invés de exercício, eu quero agora pesquisar fisioterapia em geral, não necessariamente os exercícios. Então, eu novamente escrevo os termos que eu estou pesquisando. Lembrando aqui, ó, add with end. Agora eu quero fisioterapia. E por último, early stage. Muito legal. Pesquiso. E agora, novamente, ó, eu chego a um novo resultado, ok? E aqui, olha que interessante. O primeiro resultado, ele já traz praticamente todos os termos que eu estou procurando no título. Então, provavelmente é um artigo que vai responder a minha dúvida. Né? Se eu ler o título, SL Reconstruction with Additional Physiotherapy Interventions Improve Early Stage Rehabilitation. Então, o próprio título também é bastante informativo. Quais são as intervenções fisioterapêuticas adicionais que melhoram a reabilitação no estágio inicial da reconstrução do ligamento cruzado anterior? É exatamente isso que eu quero. Né? Coincidentemente, esse artigo ele é gratuito. Né? Esse artigo ele é gratuito, então o que eu faço? Eu posso clicar diretamente aqui no artigo. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir uma nova aba para a gente poder ver isso. Então, o artigo está aqui, ok? Eu posso ter acesso direto ao abstract e ler com mais detalhes, né, o trabalho, confirmar se realmente se ele traz as informações que eu quero. E se eu quiser ler esse artigo completo, uma vez que ele é gratuito, eu clico aqui em Free Full Text da PMC. Ele vai abrir uma nova aba. E aqui eu tenho acesso ao PDF do artigo. Posso baixar no meu computador ou no meu celular e fazer a leitura completa do texto. Ok? Olha que interessante. Eu vou até deixar ele aqui que eu vou ler ele. Vou ler esse artigo daqui a pouquinho. Muito bem. Uma outra coisa importante é que eu também posso utilizar esses recursos desta página para poder filtrar um pouco mais os meus resultados. No caso desse nosso exemplo, tivemos resultados aqui pequenos, tivemos 13 resultados. Então, talvez eu não precise de tanta filtragem. Mas, por exemplo, vamos supor que eu queira os resultados dos últimos 5 anos. Eu posso vir nesta coluna lateral, aqui à esquerda, e filtrar aqui, ó, por 5 anos. Ok? Então, aplicou um filtro. Observe que o número dos resultados agora diminui, né, de 13 para 6, porque agora são os 5 artigos, os artigos dos 5 últimos anos. Ok? E aqui eu consigo ter acesso a esses artigos mais recentes. Tudo bem? Bom, então essa é a nossa primeira pesquisa. A gente viu que conseguimos já um artigo gratuito para a gente estudar. E provavelmente vai responder a nossa pergunta
e vai nos ajudar na reabilitação do nosso paciente. Joia? Muito bem, então agora vamos fazer um outro exercício. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Excelente, voltando aqui para a aula, vamos fazer um outro exercício. Agora eu tenho uma segunda pergunta de pesquisa. Prestem atenção. Para um atleta submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior, quais seriam os melhores indicadores ou testes para recomendação ao retorno do esporte? Vamos supor que você esteja tratando aí um jogador de futebol, ou um atleta de corrida, ou um atleta de basquete, vôlei, enfim. Esse atleta ele fez uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, passou já pelas fases, está na fase tardia já da reabilitação, e você já está naquele momento de julgar ou recomendar o retorno ao esporte. Ok? Quais são os testes que você pode fazer, então, para fazer essa recomendação com segurança? Então, essa pergunta trata disso. A gente vai seguir, mais uma vez, o nosso mesmo protocolo, ok? Então, tendo uma pergunta de pesquisa, eu identifico quais são os termos relevantes e depois eu vou fazer a ordenação desses termos. Para essa pesquisa, os termos relevantes agora são esses: atleta, reconstrução do LCA, indicadores ou testes e retorno ao esporte. Fazendo a nossa ordenação, temos aqui, ó, ok? Então, esses são os termos com os quais eu vou trabalhar lá na PubMed, né, para ver se eu consigo achar algum artigo gratuito, né, ou algum abstract que já me ajuda, né, a responder esta pergunta. Então, temos esses 4 termos, vamos voltar lá para a internet. Muito bem. Voltando aqui para a internet, vamos apagar essa pesquisa. Vamos voltar lá no Advanced. Então, o que eu quero agora? Reconstrução da CL. Lembrar aqui, ó, add with and. Depois, assim, precisamos apagar o filtro, né? Senão ele vai retornar só dos 5 últimos anos. Não é isso que a gente quer agora. Agora temos atleta. Testes. E retorno ao esporte. Muito bem. Tendo aqui agora escrito todos esses termos, a gente vai fazer a nossa pesquisa. E chegamos lá, ó. E olha que interessante. Temos 562 resultados agora. Notem que essa pesquisa é uma pesquisa, né, que retornou muitos artigos. Certamente não vou precisar ler todos esses artigos, ok? Uma coisa que é muito interessante é esta caixinha aqui, ó, de como que esses resultados são apresentados. Vou clicar aqui para vocês verem. Então eu posso filtrar aqui, ó, pelo mais recente, pela melhor combinação, pela data de publicação, pelo periódico, enfim. A gente vai deixar aqui pelo Best Match, porque o algoritmo já vai retornar os artigos que trazem, né, com mais precisão todos os termos que nós estamos procurando. Então eu deixo aqui. E olha que interessante, ó. Primeiro artigo dado aqui, lembrar também, né, antes da gente terminar, que eu também posso aplicar alguns filtros. Ok? Posso aplicar alguns filtros. Por exemplo, se eu quiser agora nos últimos 10 anos, ou nos últimos 5 anos novamente. Observem que agora eu já tenho menos artigos aqui, né? Menos artigos. Vamos supor que eu quero, destes últimos 5 anos, aqueles que têm textos gratuitos. Ok? Observe, eu tenho 227 artigos gratuitos para poder ler. Então já é bastante material. Tá bom para mim? E notem aqui, ó, o primeiro artigo já traz bastante informação interessante. Ó.
reabilitação na reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então ele traz aqui dados clínicos, reparo biológico e critérios para informar o retorno ao esporte. Muito bem, parece ser bem dentro aquilo do que eu quero. Novamente, vou abrir aqui numa nova aba. Nessa nova aba eu tenho acesso ao abstract e também ao artigo, só o abstract, né, por enquanto, mas o abstract mais estruturado, muito bom. E se eu quiser ler esse texto completo, eu clico em Free Full Text e vou ter acesso aqui ao artigo completo e também ao PDF. Voilà. E já deixo separado que eu vou ler daqui a pouco. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Voltando. Muito bem. E é isso, pessoal. Eu espero que com essa aula de hoje a gente tenha reforçado um pouquinho algumas estratégias de busca na PubMed. Lembrando que o objetivo aqui não é a gente fazer uma aula extremamente completa, né, sobre como pesquisar na PubMed. É claro que a minha ideia aqui é fornecer a vocês algumas estratégias básicas para que vocês comecem a trabalhar de maneira simples na PubMed, buscando artigos, encontrando os textos completos e, mais importante de tudo, fazendo as leituras e estudando, né? Conseguindo adquirir material para estudar e estudar de uma maneira mais direcionada, tentando já aplicar na prática clínica, respondendo às dúvidas que vocês têm com os tratamentos dos pacientes que vocês estão lidando no dia a dia. Ok? Bom, a nossa aula é isso. Então, em relação à PubMed, por enquanto, nós não iremos retomar esse tópico. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a plataforma Pedro, que também é muito interessante para nós da fisioterapia. E, como recomendação de exercício, eu peço que vocês continuem, né, fazendo as pesquisas na PubMed, treinem, façam um treinamento de escrever perguntas de pesquisa, listar os termos relevantes de cada pergunta, fazer a ordenação desses termos, traduzi-los para o inglês e fazer as pesquisas. Ok? Pratiquem bastante sobre diferentes temas, né, sobre diferentes cenários clínicos, para que vocês comecem a ver a riqueza que é essa prática, né, para a nossa vida profissional. Tá joia? E façam uma leitura dos artigos que vocês acharem interessante. Comecem já praticando essa leitura e mais para frente nós iremos discutir estratégias de ler com eficiência também. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado, né? Pratiquem bastante. Quaisquer dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês assim que eu puder. Um abraço e bons estudos!